Aê, ao vivo, mais uma vez de novo para a alegria do nosso Japão. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você da província de Shizuoka. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mochiori, o nosso espacinho para promover boas conversas e lançarmos sementes de transformação nesse mundão. Estamos no episódio 3, no terceiro encontro da série Reflexão, que chega até você graças ao patrocínio da Upstage, a sua livraria aqui no Japão, que caso você não conhece, coloca aí Livraria Upstage no Instagram, ou você joga a Livraria Upstage no Google, e você vai conhecer a loja e conhecer um montão de títulos, e maravilha. E a gente tem também o apoio da Literary Books International, que está indicando autores dos livros publicados por essa editora, a Literary Books, para conversar com a gente e dar uma enriquecida no nosso papo. A gente sempre traz alguém do Japão e alguém indicado pela Literary Books, e hoje estamos aí no terceiro encontro, transmitindo ao vivo para o YouTube, Facebook e também por Instagram, todos os canais @nabecastjp. Antes de eu fazer os agradecimentos aqui, a gente vai falar aqui boa noite pro pessoal que está no chat. Olá, Sérgio. Olá, Joyce. Ó, a Joyce Nakamura tá fielzona. A Vanessa Atiro também tá aqui. Lele Bordado, JBJ Pães. Olá, pessoal. Legal ter vocês no Instagram, vocês aqui no YouTube também. Vamos falar Seja bem-vindo lá pro Brasil primeiro. Luciana, eu tô confundindo o nome de vocês duas. Seja bem-vindo ao Japão, tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Maravilha. Jaqueline lá do Tsunago. Olá. Olá, boa noite, Brasil. Boa noite, Japão, né? E bom dia pro Brasil. Obrigado pelo convite. Muito bem, maravilha. Gente, entendendo a proposta aqui da série Reflexão, caso você esteja chegando aqui e essa seja a sua primeira live. O Mochiori Podcast, que é o que nós estamos gravando agora, ele é produzido pela Nabecast Podcasts e Multimídia, que é uma produtora especializada em podcasts. Coisa maravilhosa, palminha pra nós. Tcharam! A Upstage nos procurou pedindo para criar uma série para oferecermos para a comunidade brasileira no Japão referências para a retrospectiva 2024. O ano tá acabando, todo mundo entra naquele processo de caramba, como é que tá a vida, como é que foi esse ano, a gente conquistou, a gente perdeu, a gente ficou empatado. E aí a gente, através dessa série, que é a série Reflexão, a gente está oferecendo referências para você. No nosso primeiro encontro, a gente conversou sobre comunicação, imaginando que a família vai sentar para conversar. Pensamos ali em que tudo que pode dar certo e dar errado nessa conversa, e oferecemos alguns caminhos para você pensar maneiras dessa conversa funcionar bem. No segundo encontro, a gente conversou sobre finança, planejamento financeiro familiar. Nesse encontro, a gente vai conversar sobre os desafios de uma família que descobre que tem um membro neurodivergente. É por isso que a gente colocou aqui. É igualzinho, só que diferente. É paternidade, é maternidade como qualquer outra, então é igual. Porém, por ser de uma criança ou no convívio com um membro neuroatípico, é completamente diferente. Claro que você que tem um filho com alguma deficiência visual, auditiva, cognitiva ou motora, muito do que a gente vai conversar aqui, você vai conseguir refletir e aplicar para o seu contexto. Como seria muito conteúdo para uma live só, a gente optou por falar sobre neurodivergência, que é um tema que tem se falado muito na internet e muita gente fica com dúvidas. Então hoje a gente vai focar um pouquinho nesse universo chamado neurodivergência, e a gente fala na quinta-feira dessa semana ainda sobre identidade, pensando na vivência transcultural, no brasileiro imigrante, nós brasileiros no Japão, o que se passa no nosso coração quando a gente está vivendo num outro país. A gente vai ter uma galera para conversar, vai ser uma live muito massa, tem bastante convidados, gente que vive na Ásia, gente que vive no Japão, gente que já viveu no leste asiático e está agora no Brasil, gente que mexe com recursos humanos, desenvolvimento socioemocional. Vai ser massa. E no sábado a gente termina com um encontro presencial na cidade de Toyohashi, para fazer algumas coisas. A gravação do episódio 5 dessa série, que encerra essa série de 5 episódios. 2, celebrar os 5 anos da minha produtora, a Nabecast Podcast de Multimídia.
3, a gente vai gravar o episódio 100 do Motiori lá ao vivo, na companhia de todo mundo que estiver lá. A gente vai ter barista, a gente vai ter padeira, fazendo pão na hora. Ó, vai ser, ó, coisa maravilhosa. Não perde. Participação gratuita, estacionamento gratuito, porém, como a gente tem o coffee break, vagas limitadas. Quem for vai desfrutar, pode levar sua criança, vai ter uma salinha lá que ela pode sentar lá com os amiguinhos, eles ficam lá jogando, ficam lendo livro, jogando game, e vai ter o espaço pra gente ficar ali, bem de boa. Qualquer dúvida me chama no Instagram ou no WhatsApp, eu explico direitinho pra você. Beleza? A nossa jornada aqui hoje é conversar sobre os desafios da família depois que descobrem que tem um membro divergente ou que tem um filho, uma filha, uma sobrinha, uma neta neurodivergente, e o que se põe na família. Então a gente vai começar com definições, depois como é que funciona o diagnóstico, quais são os desafios que as famílias costumam enfrentar nesses momentos onde você está aprendendo a conviver com esse serzinho maravilhoso que é um pouquinho diferente dos outros. E aí, caminhos para você ter uma vivência saudável. Com essas referências, você vai conseguir pensar 2024 e você vai poder aí se lançar em 2025 com um olhar melhor. Tá? Então, a gente vai agora entender um pouquinho melhor quem são as nossas convidadas, o que elas fazem, se elas comem arroz e feijão com feijão por cima ou feijão por baixo, se é farofa, é com pimenta ou sem pimenta. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou começar aqui com a Jaqueline agora, já que a gente começou as representações vindo lá do Brasil, a gente vai fazer Japão-Brasil agora. Jaqueline, quem eres tu? Então, eu trabalho no Tsunago, né, atualmente, nessa área do RH, e também atuo na parte como de Hatsukan, né, que seria gerente do desenvolvimento infantil, também trabalho nessa área. Eu tive interesse nessa área por causa do meu filho, né, eu tenho um filho de 21 anos, que ele teve o diagnóstico de autismo, né, e quando ele nasceu, ele também nasceu com o pé torto congênito, né? Então, nasceu com o pé torto congênito, né? E aí, logo após isso, com uns 3 anos, eu comecei a perceber que tinha algo diferente, mas não entendia nada, né, sobre o assunto. E aí nasceu o meu interesse, né, de estudar mais essa área e conhecer mais. E daí para frente, em 2015, mais ou menos, um pouquinho antes, eu acho que em 2013, mais ou menos, eu comecei a trabalhar nessa área de educação. Comecei a estudar, né, para poder tirar ter essa formação, né, aqui no Japão. Ah, legal. E aí atuo nessas duas áreas, né, na parte de RH com pessoas, né, no Tsunago, e nessa outra parte, né, no desenvolvimento infantil das crianças. Ah, legal. Além da vivência da própria maternidade aí atípica, né? Isso. O que me fez querer, né, entrar nessa área. Muito bem, curiosidade, o seu filho, ele tem baixo nível de suporte ou um nível de suporte alto? Como que é a interação aí familiar? Baixo. Baixo. É baixo, né? É o antigo Asperger, né? Sei que não é mais usado essa nomenclatura, mas hoje ele faz faculdade, né? Tá na faculdade, tá no 2º ano. Ah, que legal. É baixo, né? Mas Ah, tem que né? As suas especificidades, a gente vai conversar um pouquinho disso. Luciana Mota, autora de livro, coautora de livro. Depois se tiver e quiser mostrar o seu livrinho para o pessoal, pode mostrar também. Ó, seu microfone tá fechado, pode abrir por aí, tá? Conte para nós quem é você, quiser mostrar o seu livro, aproveita, faz um marketing aí, ó, não tem problema. Tudo bem, então. Eu sou Luciana, sou psicóloga há quase 20 anos. Para mim é uma honra receber o convite de participar disso, porque eu acredito que, assim como a Jaqueline, eu tenho histórias com autismo muito próximos, meu sobrinho é autista, além de ter crescido nesse meio por minha família trabalhar com neurodivergentes desde que eu me entendo por gente. Os livros, né, da Literary Books, tem esse que é o volume 2, do qual eu participo, o volume 1, que também é incrível. Tem também o livro aqui da Literária do Dr. Tiago Castro, né, que aqui no Brasil muitos conhecem e tem 2 filhos com autismo. Então, isso nos aproxima muito da realidade das famílias, né? Porque uma coisa é quando a gente olha pelo lado profissional, e a outra é quando a gente tem um familiar, quando a gente sente e vive isso, vive as noites não dormidas, ou as expectativas e tudo isso. Eu caminhei um pouquinho
né, nesse caminho do autismo, nesses 20 anos. Tem muita coisa ainda para aprender, mas eu tive imersões tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, onde eu aprendi muito sobre encontrar esse ser, né, que tem um cérebro neurodivergente e respeitar muitas coisas, acolher na sua completude, que eu acho que isso é muito desafiador, porque quando aprendemos técnicas, no começo a gente se atém muito a isso, e com a experiência você vai compreendendo que é uma criança, que é uma pessoa, que não precisa aprender todos os protocolos, mas o que é importante para ele, o que é importante para essa família. Né? Então, eu vim caminhando um pouquinho a isso, analista do comportamento, tinha ranço, né? Não sei se vocês sabem o que é ranço, mas no Brasil isso é comum. Nós brasileiros sabemos, né? E essa questão da ciência aba, no início, eu tinha ranço, mas eu necessitava de algumas coisas, então foi me aperfeiçoando. Hoje eu Agora vejo aquele momento dicionário. Luciana, que negócio é esse de aba? É uma ciência, né? A análise aplicada ao comportamento, essa é a tradução. E ele estuda o comportamento. Então, quando a gente não sabe acompanhar essas dimensões da ciência aba, a gente acredita que ingessa uma criança, mas não, né? Ou uma pessoa. A ciência aba ela pode ser usada no futebol, por exemplo, para analisar comportamentos e a gente motivar, pode ser usada em empresas, em administração. Então, para leigos, a ciência aba engessa. E para quem tem um profissional comprometido e atualizado, sabe que não, que o intuito é sim estudar o comportamento, os que faltam e os que se excedem, e a gente equilibrar isso aí é meio um resumo. Ah, legal. Gente, agora a primeira etapa aqui para a gente conseguir conversar e todo mundo tá no mesmo tom é a gente entender o que é neurodivergência, porque não é uma palavra tão comum, apesar de ela estar aparecendo muito na internet. Inclusive eu tenho muita amizade com a Tata Finoto, que é apresentadora do podcast Tribo TDAH, e lá tem uma galera, eles estudam muito, discutem sobre o tema. E uma pergunta que é meio recorrente é, tipo, TDAH virou modinha? Né? Porque tem muito, né? Como tá o mais comum se falar, tem muita gente se reconhecendo, seja por diagnóstico formal ou por suspeita, e muita gente falando de autismo, e dá uma sensação, porque agora é um tema que vem bastante na internet, de que virou modinha, né? E tem gente que fala, todo mundo tem um pouquinho de TDAH, são umas frases um pouco complicadas, que a gente tem que entender se realmente é assim o mesmo ou não, vocês estão aqui para ajudar a gente a entender. Autismo tem cura, TDAH tem cura, né? Então, vamos por partes para a gente esclarecer um pouquinho aqui os termos, para não ter confusão para quando a gente continuar caminhando. Então, eu acho que a gente pode começar pela Luciana, e a Jaqueline fica à vontade, tá, Jaqueline, para ir agregando também da tua vivência, da tua formação. Luciana, como é que a gente pode definir o que é neurodivergência e o que tem dentro dessa caixinha? Nossa, eita, caprichou nessa primeira pergunta. A gente está falando então de neuro, né, de cérebro. A neurodivergência é um cérebro que funciona diferente. Então, para nós, neurodivergentes, né? Então, eu tenho um cérebro TDAH, sou filha de TDAH, irmã de TDAH, e o cérebro vai funcionando quimicamente diferente mesmo. Então, o funcionamento, a velocidade de processamento desse cérebro é diferente. Então, o que a gente tem dentro dessa caixinha, né? Quando a gente fala de neurodivergente, a gente está falando, então, tudo que difere daquilo que é considerado típico ou normal. Então, agora, me lembrando, nós temos, então, os neurodivergentes, o TDAH,
o autismo, por exemplo, outros transtornos do neurodesenvolvimento, desse funcionamento químico e cerebral mesmo, né? Então, quando a gente fala do DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, tem essa caixa e tem nome para tudo. Quando a gente vai estudar sobre o autismo, por exemplo, ou um diagnóstico diferencial, né, de, por exemplo, transtornos de processamento sensorial. Então, Poxa, esse esse eu não cérebro, conheço, é a primeira vez que eu ouço. O que que é isso? sim. E quando fala assim, porque é o TPS, é o transtorno de processamento sensorial. Essa é a primeira vez que eu Então, ouço, eu não sei o que é isso, não. pois é, vamos trocando aqui, né, aprendendo juntos. Quando a gente fala sobre isso, do TPS, que também é um diagnóstico diferencial de autismo, a pessoa recebe, né, interpreta as sensações de uma forma diferente. Então, isso, na hora que você está conhecendo este mundo, o seu corpo está recebendo esses estímulos de forma diferente. Então, como é que o seu desenvolvimento será comum? Né? Então, quando se pensa em diagnóstico, nós, profissionais principalmente, nós temos que ter domínio meio arrogante falar isso, mas nós temos que conhecer muitas técnicas, teorias, entender mesmo quais são as possibilidades desse diagnóstico diferencial. Eu brinco com o pessoal da equipe que nós temos que, sim, que aprender um pouquinho de cada coisa, mas nós temos que ser muito bons naquilo que a gente está se propondo. E quando a gente fala de neurodivergência, não tem como ser bom em tudo. Então, aonde é que você vai se especializar? E no TPS, por exemplo, né, quem trata isso, o transtorno de processamento sensorial, são os terapeutas ocupacionais com integração sensorial de AIRES, que é uma especialidade dentro da terapia ocupacional. Pergunta completamente aleatória aqui, Luciana. Você está falando que é um transtorno de processamento sensorial. Então, provavelmente a pessoa percebe o mundo. É como se o corpo fosse uma interface e a pessoa percebe ou lê, o corpo da pessoa lê o mundo de um jeito diferente. Por curiosidade, porque quando você está falando foi o máximo que minha cabeça conseguiu chegar. Existem pessoas, que eu não vou lembrar o termo agora, que, por exemplo, a pessoa ouve uma música e sente sabores. Eu já ouvi gente que ela ouve sons e quando ela está ouvindo sons, ela vê cores, porque no caso o processamento sensorial dela mistura duas coisas e ela enxerga cores enquanto ouve, ou vê uma cor e sente um sabor, que é um jeito de ler o mundo. Esse perfil de pessoa, que eu sei que é difícil você encontrar uma pessoa com essa característica por aí, mas tem várias pelo planeta, também se encaixa dentro desse TPS que você falou, né? Transtorno de processamento sensorial. Ou não tem nada a ver e eu estou viajando na maionese? Essa não é a minha área de domínio, Carlinhos, mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Em relação a essas percepções, quando eu estava no 8º ano, nós fizemos uma feira de ciência em que a gente colocava uma substância na língua para entender se nós éramos sensíveis o palato, né? Era sensível ou não àquela substância. Então, as pessoas que sentiam um amargor quando isso era testado, era sensível a tudo que era verde. Então, por exemplo, hortaliças, ia rejeitar hortaliças, coisas nesse sentido, ia sentir mais acidez. E quando a gente faz essa associação para os TDAHs, para os autistas, por exemplo, que a gente vê que tem uma intolerância, né, a alguns sabores, cheiros, texturas, a gente percebe que está muito mais aguçado para essas pessoas. Então, se a gente pensar em pessoas que trabalham com perfume, com certeza eles têm alteração nessas glândulas, né, nesse cérebro, que faz com que o olfato seja extremamente mais sensível do que de outras pessoas. É como se fosse assim, pessoas... vou chamar de normal, mas não é para ser ofensivo, né? Só para usar uma palavra que todo mundo entende. Né? Uma pessoa mais típica, mais normal, talvez esses sensores de aroma ou de sabor talvez variassem do volume 3 ao volume 6.
E uma Sim, pessoa com, sim. ou ela vai ter volume 1 ou volume 8, né? Ou não vai sentir Aham, quase nada ou aham. sentir muito. Ela tá fora um pouco desse espectro que seria considerado normal na hora das sensações. Seria um pouquinho mais ou menos isso. Uhum. Ó, tá ficando bom, Sim, já tá ficando bom. tá vendo? É isso. É, e o mesmo acontece com o paladar, essa explosão de sabores, né? O ratatouille, por exemplo, que misturava o queijinho com morango. E para mim, estudar cérebro é incrível. Se deixar, eu não deixo a Jaqueline falar, porque é minha Não, paixão. pode falar, que tá sendo um estudo aqui para mim também. Mas legal. Ó, a gente falou de autismo, que entra nessa etiqueta, né, que a gente colocar em neurodivergência, porque é um cérebro que funciona diferente. A gente falou de TDAH, que, se eu não tiver errado, é transtorno de déficit de atenção. E aí ó, eu já me explicaram que é com ou sem hiperatividade. Não sei se eu estiver falando errado, pode me corrigir, tá? Foi o que eu ouvi. Me falaram que também dentro dessa caixinha da neurodivergência cabe um que chama transtorno opositor desafiador. Eu não tenho certeza, mas se eu tiver errado também me corrige. Mas assim, são, são essas pessoas com cérebro que funcionam diferente. Eu sempre tenho aquela imagem do raio-x, que você bota a pessoa no raio-x e você descobre o que tem dentro da pessoa. E eu não sei se existe raio-x para saber o que tem dentro do cérebro da gente, né? Então eu vou jogar a bola um pouquinho aqui para Jaqueline. Jaqueline, no caso, né, as coisas que a gente acaba ouvindo mais, os mais comuns é o TDAH e o autismo, como a própria Luciana falou, né? Tem outras mais, mas como é que aqui no Japão funciona o processo de diagnóstico? Porque aí depois eu quero ouvir a Luciana para entender o que tem de parecido nesse caminho aqui no Japão com o caminho que está sendo feito no Brasil. Será que é muito parecido? É muito diferente? Mas enfim, aqui no Japão, como é que tem sido a caminhada? Desconfiei que o meu filho tem uma coisa diferente, ou minha filha, e aí não se sabe o que é. Qual que é o caminho para a gente ter um diagnóstico? Como é que está funcionando isso aqui no Japão para a comunidade brasileira, por exemplo, que é a nossa realidade? Aqui no Japão, né, desde quando a criança nasce, tem aqueles exames, né? Que no começo eu acho que é aos 6 meses, né? Depois se eu não me engano, é 1 ano e meio, depois 3 anos e meio. Geralmente, as mães, quando a criança tem 1 ano e meio, elas já percebem que a criança tem algo diferente, né? E nesse exame também, né, que é um exame assim para todas as crianças dessa idade, né? Elas vão, né, até uma central aqui no Japão e realizam esse exame. E geralmente nesse exame aparece algo, né? Algo diferente, né? Elas não estão conseguindo fazer ali algo padrão, né? Que todas as crianças estão conseguindo fazer, e ali acaba aparecendo alguma divergência, né? Alguma coisa diferente. E aí, a partir disso, geralmente muitas mães me procuram, né? Ah, meu Uhum. filho está tendo um comportamento diferente, né? Como que eu posso fazer para ele ter o diagnóstico, né? Mas assim, passando em vários psiquiatras aqui no Japão, neuropsiquiatras, né? Geralmente eles não dão diagnóstico até os 3 anos, né? Geralmente a partir dessa idade. Eu não sei como é no Brasil, mas a gente consegue uma carta, né? Um atestado para a gente estar levando até a prefeitura, né? Falando, ó, essa criança ela necessita de terapia, né? Ela apresenta algum comportamento diferente, então a gente precisa iniciar, né? As terapias com ela, mesmo não sabendo qual é o diagnóstico, né? Mesmo não ainda tendo o diagnóstico fechado, mas a gente precisa estar realizando essas terapias com essa criança. Então a gente consegue esse atestado, a gente leva até a prefeitura e aí a prefeitura a gente consegue receber, né, uma carteirinha, né, que chama. Ai, me fugiu o nome agora da carteirinha. Mas enfim, a gente consegue uma carteirinha, né, que é para ser usado para essas terapias, né? E aí a criança começa a fazer as terapias. Aí, geralmente, depois dos 3 anos, elas começam a fazer os exames, né? Os testes, né? Tem o VISC, tem vários exames, vários testes, né, que dá para fazer para fechar o diagnóstico. Não sei se no Brasil também é dessa forma, né?
E aí, Luciana, como é que é o caminho atualmente no Brasil? Aqui a gente está pensando primeiro nos bem pequenininhos, né? Depois dá pra gente pensar nos que são um pouquinho Sim, maiorzinhos. Mas como é que funciona aí no Brasil atualmente? Que eu sei que o Brasil sempre tem a sensação de que a gente está mais na frente desse assunto, né? Mas enfim, não sei se é muito brasileirismo da minha parte, mas eu sempre vai Brasil. para o Brasil. Eu também sou entusiasta de que nós estamos no caminho. Mas há pesquisas, fugindo um pouquinho aqui, considerando que nós, brasileiros, em relação à prática é, desse acolhimento, né, do diagnóstico, para a busca do diagnóstico e tudo isso, nós temos 30 anos de atraso em relação às comunidades americanas. Uau! Então, isso é um dado assustador. Mas, os americanos costumam dizer que eles adoram quando os brasileiros estão lá se aperfeiçoando, porque eles veem o potencial dos profissionais brasileiros. Que nós, brasileiros, aí eu ensinei uma palavra lá, falar balangandã, né? A gente tem um tcharam, que é aquela coisa da brincadeira, do lúdico. Mas, voltando, né, a história do caminho, né, pela busca do diagnóstico, eu vejo que aqui no Brasil tem caminhos, né? Então, tem caminhos pelo sistema público e tem caminhos pelo sistema particular, que tem essa discrepância. Em relação ao sistema público, a gente percebe assim que tem um atraso maior na busca do diagnóstico. Por quê? Muitas das famílias só percebem isso quando tem um atraso significativo já de fala, ou quando tem alguma coisa significativa motora, ou quando aquela criança não para de jeito nenhum. Então, assim, e há preconceitos, né? Cada criança tem seu tempo e tal coisa. Sim, cada criança tem o seu tempo, mas nós temos um limiar de desenvolvimento, o que é esperado para aquela faixa etária. Então, no sistema público, nós temos sim os serviços que atendem, mas por conta da demanda não atende todo mundo, então há um atraso aí que o diagnóstico vai vir entre 5, 6, 7 anos, às vezes mais do que isso. Pelo viés particular, né, disso, nossa clínica trabalha com intervenção precoce e então o diagnóstico hoje tem chego muito cedo. Uhum. Eu já intervim com crianças com 8 meses de vida, o início de intervenção, que no caso é um grupo de risco, porque já é irmã de autista, então há essa diferença. E como é que isso chega para nós? Geralmente a criança vem pela entrada da dificuldade de fala. Então buscam no pediatra algo, porque o que está acontecendo que essa criança não está falando. Só que também se esquece que a fala ou a emissão do som não é o único viés da comunicação, né? Porque a criança se comunica apontando, gesticulando, fazendo contato visual, imitando, demonstrando de alguma forma o que ela necessita. Então, vem ou pela entrada da busca da fono, ou pelo pediatra, quando esse já está bem antenado, já tem aquele olhar calibrado e já encaminha para os profissionais especialistas nos transtornos do neurodesenvolvimento ou em atrasos, né? Buscando a estimulação precoce. E eu também queria ressaltar que às vezes há um desserviço nessa busca do diagnóstico precoce, que estar aqui hoje, Carlinhos, é realmente uma honra para mim. Porque, inclusive, o próximo livro da literária que eu fui convidada é sobre conscientização. Então, isso já está, para mim, como uma missão, que é multiplicar um pouquinho do que eu já passei e aprender com pessoas como vocês, né? Como é que acontece aí? O que a gente poderia acrescentar na nossa realidade aqui? O que a gente pode copiar que poderia dar certo? E o que a comunidade brasileira aí no Japão pode, né, levar dos exemplos que estão acontecendo aqui? O que a gente pode juntar? E o que eu posso dizer é que o diagnóstico precoce, ou independente de dar nome, né, se é autista, se é TDAH, se é TOD ou não, mas qual é o ponto que está atrasado? Onde é que está o atraso? Bora intervir nisso aqui? Né?
Então, o viés geralmente é pela fala, a entrada é pela dificuldade de fala ou outros atrasos, e aí a gente vai trabalhando nisso e tem vários instrumentos para a gente intervir. Não há exames clínicos ainda, né? A gente pode sim, para crianças que são indicadas, médicos, neurologistas, psiquiatras, indicam exames de imagem para entender esse funcionamento cerebral. 30% das crianças com autismo, por exemplo, tem algum tipo de epilepsia ou de ausência, então essas questões são importantes também serem acompanhadas, né? Eu tô aqui pensando o que escolher agora, porque como neurodivergência cabe bastante coisa, eu vou escolher um caminho e aí fica, né, a dica pro pessoal que tá aqui no YouTube, pro pessoal que tá no Instagram, a Joyce Nakamura, que tá interagindo bastante com a gente aqui no chat, ela é educadora, né, e ela tá sempre aqui por pertinho do Motiori Podcast, é muito legal, porque ter uma educadora por perto faz muito bem, né, inclusive a gente mora perto, né, nossas famílias moram no bairros vizinhos aqui na cidade, curiosamente. Mas eu acho que eu vou sugerir a gente imaginar que uma família, seja por meio desse caminho que a Jaqueline comentou, que são esses exames periódicos que o Japão mesmo já conduz a família para ter, né? Então isso faz parte do programa de atendimento público japonês. Você tem esses períodos né, como ela falou, né, 6 meses você tem que levar a criança para esse exame, tem um monte de mãe lá fazendo. Com 1 ano e meio você vai lá ter um monte de mãe lá fazendo. Com 3 aninhos você vai lá ter um monte de... Aí tem os brinquedinhos, aí é como se fosse uma linha de produção. Você vai num lugar e tem vários profissionais. Primeiro você vai no que vai ver o ouvido, no outro que vai ver a altura, o outro que vai pesar, o outro que vai não sei o quê. Aí passa no psicólogo, aí passa não sei na onde, aí tem o brinquedinho, aí tem a imagem do gatinho, qual que é o cavalo, qual que é não sei o quê. Faz o desenho, pega a bolinha, tem um monte de coisinha assim, um monte de mesinha. E você vai passando com a criança e os profissionais vão brincando com o seu filho ali e eles vão chegando no final, você recebe uma cartilha dizendo, olha, tá bem, a parte motora parece que tá um pouquinho atrasada, tal coisa tá um pouquinho adiantada, isso aqui não precisa se preocupar, ele tá na média ainda, talvez ele vai esperar um pouco mais, uns 2, 3 meses ele vai amadurecer. Mas no Brasil a gente tem um sistema diferente, a galera procura, né, como você falou, muitas vezes a criança não tá falando e a gente estranha, vai pro pediatra, às vezes do pediatra, se for uma questão de fala, dependendo do pediatra, vai para fono, que é uma questão talvez de fono, ou vai para uma neuro, ou vai para um... Enfim, aí são um leque de profissionais. Mas para a gente conseguir seguir aqui e ficar mais fácil para o pessoal que está acompanhando entender aonde a gente vai com essa conversa, eu gostaria de sugerir de que a gente pensasse em TDAH e autismo. Com uma frequência um pouco menor, eu costumo ouvir o pessoal aqui na comunidade falar sobre TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que aí dá para vocês explicarem um pouquinho também o que é. Por que eu estou pedindo para vocês pensarem nisso? A gente pegar esses 3, né, o autismo e o TDAH, que eu acho que são os casos mais comuns, e alguns que eu costumo ouvir aqui na comunidade falando sobre o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Quando a gente tem um membro da família, seja uma criança, seja um adolescente como o filho da Jaqueline, o meu é uma criança ainda, daqui a pouco vai entrar na pré-adolescência também, tem o transtorno de neurodivergência. O que pode acontecer nesse convívio familiar? Porque eu me pergunto muito sobre os desafios. Eu tenho um filho com diagnóstico de autismo. Acabei de descobrir, semana passada descobri o que pode acontecer nesse caminho aí da infância, na pré-adolescência. Pô, meu filho é TDAH. Quais são os desafios comuns? Eu sei que cada um é cada um, mas num quadro geral, quais são os desafios que costumam aparecer nesse dia a dia? E o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, quais seriam os desafios? Porque aí, se a gente conseguir identificar alguns desses possíveis problemas ou desafios que as famílias vão enfrentar na dinâmica familiar, eu acho que a gente abre um caminho legal para a gente propor
possíveis caminhos de um convívio saudável em um 2025 bem legal. Então eu vou começar perguntando para a Jaqueline, até porque ela né, uma mãe aí atípica, que acompanhou todo o nascimento, infância, pré-adolescência, adolescência, agora já é um jovem, acho que não chegou, sei lá, um jovem adulto, né, 21 aninhos, universitário. Mas Jaqueline, conta pra gente, no caso da sua experiência, você tem um filho de um autista com um baixo suporte, mas você acompanha as famílias que passam aí pelo Tsunagô, sejam com TDAH ou com autismo. Conta um pouquinho pra gente aí no caso do autismo, aí eu jogo a bola pro TDAH pra Luciana. Quais são os desafios que costumam se colocar para a família que descobre que tem um filho ou uma filha autista? E aí, ajude-nos. Da sua experiência aí com o Tsunagô e a sua própria experiência pessoal, conta um pouquinho do que rola nas famílias, né? Sim, eu acho que no início, assim, o primeiro de tudo é a aceitação, né? Tem muito ainda preconceito, né, nessa área, então até um pouquinho do que a Luciana falou sobre a intervenção, né, geralmente as mães chegam e falam, eu quero saber logo o que meu filho tem, né, eu quero saber qual é o diagnóstico do meu filho, então a gente sempre ressalta, assim, que vamos ver, né, se ele ainda não tem o diagnóstico, né, vamos ver as dificuldades dele, né, e assim a gente começar por esse caminho, né, de tratar geralmente as dificuldades que ele tem. E com o meu filho, né, falando um pouquinho do meu filho, assim, ele teve bastante dificuldade, né, tanto até a sexta série, depois também no colegial, ele não se adaptava, né, no comum, né, com as outras crianças. Na parte de aprendizagem também ele teve muita dificuldade, então até o Chugaku, né, que é a nona série, né, aqui no Japão, é tudo muito padrão, né, então ele tinha que seguir aquele padrão, né, para poder ir para o Koukô, né, que é o ginásio, né. Então ele foi tudo, né, com muita dificuldade até o Chugaku, né, a nona série. E na parte do Koukô do ginásio a gente conseguiu colocar ele num ginásio que era mais teórico, que é o que ele conseguiria mais, né? E depois disso também, hoje ele faz TI, também, que é uma área assim, que ele gosta muito, né? Ele tem assim esse hiperfoco, né? Nessa área de programação, computador. Então hoje ele faz TI. Então eu acho que a maior dificuldade é a gente entender o que essa criança, né? O que esse adolescente, o que ele gosta. E a gente poder trabalhar, né? E ajudar ele a se desenvolver nessa área, né? Porque todos eles, né? Todos nós, eu acho, né? Temos assim uma área que a gente é melhor. Então, eu tentei buscar isso no meu filho, né? No que ele seria bom, o que ele o que ele ia gostar de fazer. E é o que eu falo para as mães hoje também, né? Procurar algo, né? Mesmo que tenha o diagnóstico de autismo, mas procurar algo que ele goste de fazer e colocar força nisso, né? E aí a gente conseguiu, ele conseguiu, né? Hoje ele faz o que ele gosta, tá cursando TI, que é uma área que é difícil, mas ele gosta muito. Mas acho que é mais ou menos isso. Uma curiosidade aqui, imaginando, e eu vou fazer a mesma pergunta para a Luciana também, pensando no TDAH. Eu vou usar como referência o meu filho que está com quase 10 anos. Tem que acordar num determinado horário, tomar café da manhã, colocar o uniforme, ir para a escola, participar das atividades da escola que envolve fazer lição, prestar atenção no professor, não ficar enchendo o saco do amiguinho que está do lado. Tem a hora de brincar, tem a hora do esporte, tem a hora da prova, volta para casa, tem lição de casa, tem que tomar banho, tem que comer direito, né? Come fruta, come salada, come não sei o quê, tem que arrumar o quarto, tem que, enfim. Na sua vivência aí com famílias que têm filhos também autistas, assim como você, como é que isso acontece no dia a dia? A galera vai pra escola, não vai pra escola, come as coisas, não come as coisas, ajuda em casa. Quais são os desafios? Eu sei que o espectro autista abre um leque gigante, assim, desde a criança que consegue fazer muito, e me parece que tem crianças que têm muita dificuldade, os pais precisam ajudar em muita coisa, mas no geral, assim, o que acontece nesse dia a dia em casa? Como é que rola aí? Minha curiosidade é os perrengues, porque isso eu acho que ajuda as famílias, quem tá entrando nessa, descobrindo agora, ajuda a se preparar um pouquinho do que vem por aí, né? Eu acho que é um desafio desde o momento de acordar, né? Desde o momento de acordar já é um desafio na parte de organização, porque além do meu filho de 21, hoje eu tenho também um de 7, que ele é TDAH,
né? Então, assim, eu tenho já o mais velho, ele já mora sozinho, tá lá em Nagoya, mas eu também tenho o pequeno, que é TDAH. Não tenho autismo, né? Mas tenho o diagnóstico de TDAH. E é muito difícil, desde o momento de acordar, né? A gente tem que ter as rotinas para ele acordar, desde o café da manhã, ele come quase todos os dias, assim, não a mesma coisa, mas tem aquela rotina, Uhum. né? E se não tiver essa rotina, assim, certinha, ele dispersa, né? E ele é muito hiperativo, ele gosta muito de esporte, então eu tento colocar ele também nessa área de esporte para gastar energia, aí quando ele volta para casa ele já volta mais tranquilo, mas é uma aventura, desde de quando acorda até levantar da cama, tomar o café, ir para a escola, aí esquece isso, esquece aquilo. Aí, para amenizar um pouco isso, né, desde uma noite antes, né, eu também o que eu falo para os pais no Sunago, a gente já tenta deixar tudo organizado, né? Com a ajuda deles, a gente já organiza tudo para o próximo dia, para que eles possam conseguir, né, seguir essa rotina, né? Então, o meu filho de 7 anos também, o que eu vejo também com muitas crianças, se não tiver uma rotina bem clara, né, é muito difícil para eles. Se tem a rotina, né, ele consegue fazer tudo certinho. Então, ele já sabe que ele tem os dias que ele faz jiu-jitsu, tem os dias que, né, ele faz português, faz japonês, faz terapia. Então, com a rotina dele, ele consegue é, seguir bem, né, o dia a dia, né? E eu vejo também isso no Tsunago, né? Os pais que seguem a rotina, né? A gente ajuda também nessa parte de passar essa rotina para eles estarem seguindo em casa, através de imagem, né? E os pais que seguem a rotina desenvolvem melhor. O estresse, né, familiar não fica tão alto, né? E aí, Luciana? Agora jogar a bola aqui dos TDAHs pra você. Diz aí, rotina de vida com a Jaqueline começou pelo filho, né, que tem a característica mais autista e um pouco do desafio, e aí jogou um spoiler aqui, né, de que tem um segundo herdeiro aí que já é TDAH, e eu fico imaginando na dinâmica familiar, né, porque dizem que os autistas costumam gostar de rotina e colocar tudo certinho, e nós, pessoas neuroatípicas com TDAH, gostamos do mundo do avesso, né? Convívio no mesmo Sim. quarto deve ser uma maravilha, né? Mas ei, diz aí, Luciana, quais são as aventuras que se metem as famílias que têm aí um membro com TDAH? Se eu trouxer pra minha esposa, que ela fala umas 3 horas do que eu faço em casa. Não é? E eu vou começar sendo eu, Luciana, fazendo um Lucianices. Boa, Vamos lá. boa frase. Não, essa aqui merece a palminha. Frase maravilhosa. Olha que interessante. Você estava falando de rotina e tudo isso, isso é fundamental. Hoje eu saí da minha rotina. E isso, como um bom cérebro, né, agitado, TDAH, como eu saí da minha rotina, o horário de Brasília, que é o horário que nós estamos seguindo aqui, não é o horário do Mato Grosso, onde eu estou. Então, quando a gente começou a conversa, pensei, é um teste, ok, vou tomar banho, me organizar, tá? Eu estou. Por curiosidade aí, é 8 horas da manhã agora? É 1 hora mais cedo aqui. Poxa vida, olha, eu Nossa. nunca me ocorre que no Brasil tem fuso horário. Eu até sei, só que nunca me lembra de perguntar. Não, né? Olha só que doideira. Sim. E olha que interessante, porque estamos aqui, a hora que fez a chamada, eu falei, "Ó, é agora. Então, bora lá. Não estou com a roupa que eu queria, eu não estou maquiada como eu queria, mas isso não é relevante. Eu só estou dando esse exemplo para trazer que eu sou adulta, funcional, estou aqui, saí da minha rotina, isso quebrou e me tirou um pouco o chão. E essa questão que você traz do desafio do adolescente, eu vou fazer 44 anos. Eu nunca tive um diagnóstico. Hoje, trabalhando com isso, eu sei do meu diagnóstico, eu sei o quanto isso incomoda o outro, o quanto isso foi visto como, às vezes até que Falta eu de teria educação, né? Às vezes até quando é criança, né? falta de senso e tudo isso. Então, os desafios do adolescente, por exemplo, no cérebro TDAH, nós temos, então, o déficit de atenção e o déficit de hiperatividade, ou tipo combinado, que é o meu caso.
Então, quando a gente fala dessa agitação e tudo, e da desatenção, que tudo, né, interfere para contribuir para a gente não se atentar, como no meu caso hoje o horário, a rotina vem muito a calhar. Por quê? Se nós entendermos o nosso funcionamento, e por isso eu batalho e eu digo que o diagnóstico, buscar o diagnóstico pode ser não só esclarecedor, mas aquilo pode ser libertador. Porque quando eu entendo o meu funcionamento e por que eu não aprendia como o outro, por que eu não consigo ficar quieta como os outros, ou eu tenho essa necessidade de nossa, eu não fiz tal coisa, tal, né? E quais estratégias? Eu penso que além da rotina, que ela já falou muito bem, Jaqueline falou muito bem, quais estratégias hoje eu uso para lidar com isso, com que eu tenho déficit, né? Então, por acaso, o meu aqui é escrever. Se eu não me atentar no que você me pergunta, aqui, ó. eu me perco. E eu não vou conseguir ser objetiva ou passar o recado. Então, hoje, para mim, como o meu cérebro funciona, como o meu corpo funciona, me apropriar disso. Então, eu penso que quando nós vamos trabalhar com as famílias, sobretudo, e dizer assim, o seu filho pode sim ter características de ser mal educado ou isso, e a gente pode trabalhar nisso. Mas nem tudo é do jeito que ele quer. O TDAH sofre muito por não alcançar as expectativas do outro, por não alcançar suas próprias expectativas e falar assim, poxa, falei, nossa, não consegui controlar o meu impulso de fazer ou tal coisa. Como eu posso rever isso? E principalmente nas emoções, né? Porque sentir angustia, pensar sobre aquilo pode angustiar, entre outras coisas. Então, ter essa rotina estruturada, funcional, essa questão de como eu me sinto sobre isso, reconhecer o que aquilo me faz sentir, e até assistindo o seu primeiro podcast, Carlinhos, como aquilo foi esclarecedor para mim por exemplo, o que você está sentindo agora? Não sei. Adulto, e a gente não sabe. Então, quando a gente olha A para as Jaqueline tá nossas tomando um crianças e diz spoiler assim, aqui, mas ela tá citando um caso que no meu processo terapêutico, eu descobri com mais de 40 anos de idade de que eu não sabia dar nome para os meus sentimentos. Então, no processo terapêutico, quando o terapeuta perguntou, estava tratando do assunto, sei lá o que eu não lembro mais, e ele falou assim, o que você está sentindo, considerando isso que a gente está conversando? E eu olhei para a cara dele com um ponto de interrogação no meio da testa. Eu falei, eu não sei. Eu falei, como assim você não sabe? Você está sentindo alguma coisa? Estou. E o que é? Eu falei, eu não sei dizer. Eu não sei o nome disso. Aí o caminho que o terapeuta encontrou para me ajudar a entender o nome do meu sentimento foi me ajudar a estar um pouco mais consciente do meu corpo. Olha suas reações fisiológicas e tenta associar com o sentimento. Aí ele foi num processo para mim. Mas olha, um cara com mais de 40 anos que não conseguia explicar para o terapeuta. Eu inventei de fazer terapia. Eu paguei o cara para ouvir eu falar. Aí ele falou, então fala. Aí eu não sei dizer. Aí, se trouxer para o que a Luciana tá falando, imagina o coitado do meu filho de 10. Se ele tiver o mesmo desafio que eu e falar pra ele, desembucha, moleque, que foi? Ele vai lá pra minha cara com aquele... chora, engole esse choro. Oi? Né? Sim. É uma frustração, uma angústia, é tudo misturado, que pera, deixa eu pôr para fora. E hoje, encontrar essas vidinhas que chegam até mim e dizer assim, mas aonde você está sentindo isso? Peraí, deixa eu ver. Pera, eu não estou conseguindo ver a sua emoção. Conta para mim um pouquinho. Quando alguém fala assim, tal coisa, vai logo, guria, de novo. Como você se sente? Ruim, né, tia? Ruim. Mas aonde você sente? Aquilo oi, aonde eu sinto? Peraí, ó, vamos sentir, tenta se lembrar. Quando a mamãe fala isso com você, ou quando a prof fala isso com você sente assim, ó, raiva, você quer bater, você quer chorar, você quer sair de perto? Me conta, como você se sente? E a gente vai chegando no sentir no corpo. E depois aprender como lidar com isso, ou como reagir a isso. Ó, você se lembra que quando você fica muito bravo,
você começa a sentir assim, ó, um calor, ou você começa a sentir isso, ou parece que tem alguma coisa ruim na sua barriga, ou aqui. Então, isso, ensinar para a criança o que ela está sentindo e não ter vergonha disso, e não tentar passar por cima disso, mas lidar com isso é ensinar estratégias para que cada vez mais se torne um adolescente funcional, um adulto funcional. Quantos adolescentes, quantas pessoas desistem da escola, né? Principalmente adolescentes mesmo, porque falam, eu sou burro, eu não aprendo, eu não sei o quê. Mas se aquela pessoa encontra qual é o seu foco, qual é o que te desperta o amor, são os melhores profissionais que você vai ter. São caras inteligentíssimos, que precisa o quê? Refinar, aperfeiçoar, entender como é que esse cérebro vai aprender, chegar para os adultos, para o professor e dizer, ó, o negócio é o seguinte, o processo é do ensino e do aprendizado. Se o meu aluno, se o meu aprendiz não está aprendendo, eu também estou fazendo errado. Chamar essa família e dizer, olha, nós tentamos aqui pelo método convencional, não está funcionando. E a criança está sofrendo, o adolescente está sofrendo. Como é que a gente pode melhorar esse convívio familiar? O que a gente pode fazer? Se você me buscou, é porque você quer ajuda, e meu papel aqui não é passar a mão na cabeça, dizer, nossa, ele precisa melhorar, ou a culpa é só do seu pai, de sua mãe. Não. Qual o caminho que nós vamos encontrar? Até aqui não deu certo, que a gente vai para frente. O negócio é agora. É daqui para frente. A Joyce, ela deixou uma pergunta aqui no chat que talvez caiba agora, que é como lidar com as famílias que negam um possível diagnóstico. Porque a gente está partindo aqui do pressuposto, né, no caso da Jaqueline, uma mãe que ela percebeu, né, falou, ó, eu percebi que tinha algo, e ela foi caminhar por isso. A Luciana está citando famílias que já levam o filho para o psicólogo, ou seja, já tem um indício ali. E eu conheço casos assim, que a escola percebe algo, sinaliza para os pais, fala, olha, seria muito bom vocês procurarem um especialista para entenderem um pouquinho mais. Eu já ouvi de famílias que falaram não. É só a gente continuar espremendo aqui que entra no eixo. Inclusive a própria Joyce, ela diz aqui que teve uma vez que ela, ainda na época que ela não tinha conhecimento sobre autismo, e conversando com uma mãe sobre isso, ela falou, ela enquanto educadora e sem conhecimento dessa área, que é o autismo, falou, tranquilo, né, ele tá com atraso aí, mas na hora que tiver na creche lá com todas as crianças, vai falar. Aí ela falou, ainda bem que essa mãe, ela estava atenta e atenciosa, e ela desconfiou dessa minha observação e tomou um caminho mais saudável, né? Mas e aí? Na experiência de vocês, Jaqueline, aqui no Japão, quando acontece isso, né? E aí, como é que a gente lida com pais e com famílias que se negam a aceitar um possível diagnóstico de um filho? E você tem, né, no seu caso, também 2 filhos com diagnóstico de neurodivergência. Como é que essa tratativa para conseguir lidar com o sentimento dos pais também, né? Que a gente está tentando aliviar o sofrimento dos filhos, mas os pais também sofrem nesse processo, talvez por causa dessa questão do que pensou o que ia ser e o que realmente é. E aí? Diz aí, Jaqueline. Eu vejo assim, né? Quando eles assim se negam a aceitar, mas eles nos procuram, é porque eles sabem que tem algo diferente, né? Do comum. Então, se eles nos procuram, eu falo assim, eu não foco muito, né? Eu vou falar um pouco assim de como eu lido, né? Eu não foco muito, quando eu vejo esses casos assim, eu não foco muito no diagnóstico, né? Em falar assim, ó, seu filho é autista ou ele tem TDAH, principalmente quando é TDAH, eu ainda acho que eles aceitam mais, porque tá sendo muito falado. Mas quando se fala autismo, eles já têm um preconceito muito grande sobre essa palavra autismo, né? Eu posso Então te fazer uma pergunta aqui, que aí você me dá a sua opinião. Será que porque no imaginário das pessoas,
por algum motivo, TDAH é interpretado como um superpoder e autismo como defeito? Gente, eu sei que não entendam mal o que eu tô falando, tá? Não é a intenção ser ofensiva, eu tô só colocando em palavras simples. É que me dá a impressão, às vezes, apesar de que depois de alguns seriados da Netflix, eu penso que algumas pessoas já enxergam o autismo como um superpoder, como se todo autista tivesse uma facilidade muito maravilhosa em uma determinada coisa, e já ouvi de pessoas que estão nesse mundo que não é bem assim, né? Que esses seriados são legais porque as pessoas ouvem a respeito, mas também geram um fator complicador porque é uma imagética errada. Mas aí, você acha que é uma percepção errada minha dessa questão ou não é bem por aí? De aí? Eu não sei se seria bem isso, também não consigo pensar sobre isso agora, mas eu vejo que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, está sendo muito falado agora. Então, todo mundo fala, eu sou TDAH, né? Então, está sendo muito falado, né? Então, acho que eles entendem que é algo mais leve, eu Uhum. acho. Mas quando se fala autismo, eles entendem de alguma forma que é algo mais pesado, né? Eles não, às vezes, os pais não têm esse conhecimento que dentro do autismo tem várias áreas, né? Então, geralmente, quando esses pais chegam e eles não aceitam, né? Eu tento levar para outra área, né? Porque eu sei que tem um período, né, desse luto, né? Que, igual você falou no início, até eles aceitarem, meu filho, né? É neurodivergente, né? Tem essas dificuldades, mas eu tento sempre focar mais na dificuldade da criança, né? Mas como a Luciana falou também, que é muito importante ter o diagnóstico, né? Pra gente saber qual caminho tomar, né? Principalmente as profissionais que trabalham com a gente, né? As psicólogas, né? Tudo. Mas eu tento focar mais na dificuldade da criança. Eu falo, papai, qual é a dificuldade dele? Né, o que você está tendo dificuldade? Aí eles falam, não se concentra na escola. Geralmente também eles veem muito como, meu filho não fala, né? Igual a Luciana falou no início, né? Eles vêm pela fala, meu filho ele só não fala. Ele só tem um atraso na fala. Mas aí a gente senta para conversar com esse pai e a gente vê que não é só a fala, né? A fala é algo, né, que também que se tem um atraso, mas não é só a fala, né? Então, eu tento sempre focar realmente na dificuldade, né, que aquela criança tá passando ali, igual a dificuldade dos pais, e a gente trabalhar com as terapias em cima dessa dificuldade. Aí a gente vai se aproximando também dessa família. E com o tempo eu crio esse laço com a família, com os pais, né? Sempre estando ali junto, presente, conversando. E a partir desse laço que eu crio com eles, eu falo, porque a gente aqui no Japão, psicólogos, a gente não dá diagnóstico. Né, quem dá diagnóstico aqui são os médicos, né, os psiquiatra, né, ou neuropsiquiatra infantil, só eles podem dar o diagnóstico. Então eu crio esse laço com os pais primeiro, né, de confiança mesmo. Eu falo para eles um pouco da minha história também, que o meu filho também, né, eu tenho um filho autista, eu tenho um filho TDAH. Eu sempre falo isso para eles porque eu entendo assim, eu falando um pouco também do meu problema para eles também ficam mais abertos. Falam, nossa, seu filho ele é autista, ele tá na faculdade. Eu falo, sim, meu filho é autista, tá na faculdade, tá no segundo ano. Então eu crio esse laço com eles. Aí, a partir daí, eu falo, vamos passar agora no psiquiatra, né? Pra gente entender mais do que ele tem, né? E aí, com o tempo, eu vou, como se fala? Deixando mais leve para eles isso, Uhum. até eles aceitarem, para a gente passar no psiquiatra, a gente ter um diagnóstico, e assim também poder trabalhar em cima do diagnóstico. Mas é uma coisa que leva tempo, né? A gente não pode chegar num pai e uma mãe que acabou de ter esse diagnóstico e falar assim, não, seu filho é autista. É isso, sabe? Né? Porque isso vai chocar eles, né? Eles não vão conseguir suportar. Eu também passei por isso, né? Por esse tempo, falar assim, nossa, meu filho não consegue. Todo mundo ali tá na apresentação da escola, mas meu filho não consegue. Meu filho tá olhando para cima. Eu tinha essa vergonha. Eu morria de vergonha, tipo assim, eu Não ia pra parar escola para quieto, assistir. ainda mais aqui no Japão que é Pra... todo mundo quietinho, certinho. O meu, ele levanta e tá todo mundo quieto, ele tá lá e pensa e mexe, dança sozinho, né? Entra no mundinho dele e Isso, vai embora. então, e aí pra gente aceitar isso, assim, nossa, o nosso filho, meu filho tá diferente. Então, assim, pra mim também, eu tive essa fase de luto pra aceitar, mas também quando eu aceitei, falei, não, ele é diferente mesmo, mas eu vou focar no que ele tem de melhor. E a gente vai trabalhar em cima do que ele tem de melhor. Que eu acho que é o que todos os pais, né, deveriam fazer. Mesmo que tenha um diagnóstico, a gente vai focar no que ele tem de melhor. A gente vai aumentar, né? Tipo, tentar melhorar o que ele tem de melhor e focar nisso, né?
Legal, antes de Não passar sei se eu para. saí muito do assunto. Não, não é uma troca, tá, gente? A gente tá aqui propondo. Eu percebi que até mesmo o caminho que eu propus, ele é um pouco complexo, porque é muito afetivo também, né? Então, a gente está, ao mesmo tempo que está expondo o desafio, eu percebo que possíveis caminhos e bons caminhos já estão saindo naturalmente na frase, e a gente vai fazendo essa troca aqui. Para mim, no meu processo de aceitação do diagnóstico, que ainda está em processo de refinar o diagnóstico, entender melhor as características para poder seguir qual que for o melhor caminho para o florescimento dele como ser humano. Mas uma coisa que me preparou para esse momento foi através do podcast. Eu tenho entrevistado, talvez uns 2 anos antes, um casal que o filho nasceu com pré-maturidade extrema, com 7 meses, e por conta da pré-maturidade extrema ele teve problema no desenvolvimento do pulmão, dos rins, descolamento de retina, ele tem deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência cognitiva e deficiência motora. E esse pai é um pai religioso, que acredita em milagre. Inclusive, ele é uma pessoa que trabalha lá, se a gente pouco dependendo da tradição da pessoa, né? Ele é um pastor, uma pessoa que é um sacerdote dentro de uma instituição religiosa, vamos colocar assim. E aí, né? Você não é o cara que acredita no Deus que faz milagre? E aí eu perguntei para ele, como é que foi isso para você? Ele falou, cara, a gente orou, sabendo que Deus poderia, se quisesse, trazer o meu filho enfim, para ser um filho típico. Mas o meu era atípico. Ele tem deficiência cognitiva, deficiência visual, deficiência motora, deficiência auditiva. E aí ele fala que eles tiveram que viver esse processo da aceitação e depois ter consciência de que se eles continuassem lutando com a realidade do filho que eles ganharam de presente, com as características que eles têm, eles iam impedir o filho deles de ser a melhor versão dele. E ele falou assim, cara, a gente teve que, tudo bem, tem demandas que no caso deles precisa de uma cadeirinha especial, tem toda uma série de cuidados, o menino já tá grandão, tá bonito, saudável, indo na escola, estudando mais uma escola adequada para a realidade dele, com médicos que ajudam para a realidade dele e com pais que entendem que vão desenvolver as habilidades que ele pode desenvolver. Aí ele fala, cara, todo mundo tem característica, o João, né, o pai. Eu tenho as minhas, a minha esposa tem as delas, e ele tem as características dele. Então, eu tenho que ajudar o meu filho a florescer dentro das características dele. Não adianta eu ficar pegando a característica de outra pessoa e tentar enfiar a goela abaixo no meu filho, porque ele tem as características dele como qualquer outro ser humano. E ele, como qualquer outro ser humano, ele também tem limites. Eu tenho os meus, a minha esposa tem os limites dela e ele tem os dele. Só que os limites dele são diferentes do meu e os potenciais que ele tem é diferente do meu. Aí ele falou uma coisa que a gente demorou pra gente aceitar, mas que foi muito bom quando ele falou, bom, não adianta a gente ficar lutando contra. A gente tem que lutar a favor. Quais são as características dele, quais são os limites dele? A gente não pode a gente atrapalhar ele a desenvolver o máximo potencial dele, porque talvez, né, não aceitar e lutar, jogar contra, você não vai ajudar o filho a desenvolver o potencial que ele tem. Pode ter limites, mais para lá ou mais para cá, mas o potencial tá lá. E essa conversa foi muito transformadora para mim, apesar de que ele estava falando de um filho com deficiências severas, uma série de áreas. Mas preparou meu coração. No meu caso não foi, né? Você é uma mãe neuroatípica, não, uma maternidade neuroatípica, né? Porque você aparece ser uma neuroatípica. E aí você tem os filhos e a sua vivência acaba ajudando o coração dos pais a se sentirem acolhidos e começar essa caminhada em favor do filho, né? E no meu caso foi esse casal, que não era a minha vivência na época, eu já tinha um filho pequeno, mas o meu filho, a gente percebeu os desafios dele no caminho, ele já estava lá na escola, eu acho que lá para a 2ª série mais ou menos, que ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo, e a professora falou, olha, a gente acha que tem alguma coisa a mais aqui,
não é só a questão de ser estrangeiro, mesmo porque meu filho estuda no sistema educacional japonês desde pequenininho, então ele fala muito mais japonês do que português. Ele falou, não é essa a questão, a gente acha que tem uma coisinha a mais aqui. E aí a gente foi estudando e foi ajudando a gente, né? Enfim. Luciana, se você quiser acrescentar alguma coisa também sobre essa questão dos pais que não aceitam, né, o diagnóstico, como é que vocês têm vivido isso aí na clínica com vocês. E o Sérgio, ele deixou, que é lá da Loop Stage, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele deixou um pouquinho abaixo da pergunta da Joyce, que perguntou, né, o que fazer com pais que não aceitam o diagnóstico. E aí ele teve uma curiosidade aqui, existe terapia para casais que atendam essa condição familiar, né? Eu vou dar uma resposta aqui da minha vivência e aí a Luciana completa. Mas, Sérgio, na minha vivência, tem um projeto aqui no Japão, que inclusive ele está apoiando a gente, que é o projeto Tsuru. E eu não vou lembrar o termo que eles usam, eu não lembro se era aconselhamento parental, ou se era consultoria parental, ou terapia parental, alguma coisa assim. Eu contratei uma profissional do projeto Tsuru, que ela não fazia terapia com a gente no sentido disso que a gente tem de terapia normalmente na cabeça, terapia de casal. O foco do encontro era conversar com a terapeuta com uma psicóloga, sobre o que estava acontecendo no processo diagnóstico com o psiquiatra e explicar um pouco as dificuldades que a gente estava tendo para ajudar ele na escola e no convívio familiar, e ela juntava essas duas informações e ajudava a gente. Então, era uma terapia pensando no meu filho, mas não era uma terapia com o meu filho. Era uma terapia, ele era o foco, mas era uma ajuda para nós pais conseguir entender melhor o que estava acontecendo nesse... Caramba, tô tendo um diagnóstico, eu não tô entendendo nem o que está acontecendo, porque é em japonês, você fica meio perdido. Às vezes ela explicava como é que... Vocês estão nessa etapa. Então, como é que ele tá? Então ele tem tal característica. Olha, ajuda se você fizer... Então, tinha, né? Então, eu não sei como que era a clínica da Luciana, e no convívio aí no Tsunago, me parece que vocês fazem um suporte parecido com isso também. Depois você me confirma, Jaqueline, como é que a Tsunago trabalha. Mas no meu caso, eu precisei fazer online e eu pedi ajuda da equipe do projeto Tsuru. E me indicaram uma profissional que podia me ajudar e nos ajudaram, né? Eu fiquei um tempo caminhando com ela, que era uma terapia para ele, mas não era com ele, era um suporte para os pais. Então, uma parte da resposta pela minha vivência, tá, Sérgio? E serve aí, né, para você, meu querido ouvinte que está no YouTube, no Instagram, ou ouvindo na plataforma de podcast também. Agora, jogando lá para Luciana, vamos lá, Luciana, seus complementos, manda ver. Aqui tem clínicas que chama de coaching parental e na nossa clínica a gente chama de treino parental, que é a mesma coisa. E nesse sentido, a gente faz esse treino mesmo, dos pais compreenderem quais são as necessidades da criança, de nós compreendermos qual é a demanda da família, quais são as dificuldades, quais são os potenciais desses pais, porque uma das primeiras coisas que eu faço nesse treino parental é compreender o estilo parental. Nós temos 5 estilos, no mínimo, de parentalidade, né? Então, o autoritarismo, a permissividade. Então, a gente tem aí até chegar no autoritativo, que é aquele que tem autoridade, porém também escuta esses filhos, leva em consideração o que essa criança está vivendo, está vivenciando, está sentindo e tudo isso, mas impõe limites ali. Então, Luciana, eu vou pegar, não quero interromper seu raciocínio, mas só para me falar uma coisa que você me lembrou aqui, que foi uma coisa que ajudou a gente um montão. Foi quando a psicóloga nos ajudou a entender isso que você falou aí. Não lembro que palavras ela usou, mas era isso de precisa ter autoridade, mas vocês vão ter que fazer uma dança. E ele vai ter que dançar junto. E, cara, como ajudou, por exemplo, tem que desligar o videogame. Cara, eu falar para desligar o videogame é certeza de estresse. Aqui em casa, na característica do meu filho. É certeza. E aí,
no acompanhamento parental, o que a terapeuta ajudou a gente a perceber é de que no caso dele, como a neurodivergência dele tem traços de autismo, ele precisa entender os porquês. Ele precisa entender de maneira clara. E não deu na minha cabeça que é hora de tomar banho, vai tomar banho agora e desliga. Olha, foi um alívio. E até hoje a gente usa essa estratégia que era assim, olha filho, faz de conta, tá? São 6h18. E eu quero que ele vá tomar banho 6h30. Aí a gente joga pra ele, você quer jogar game? São 6h18, eu quero que ele vai tomar banho 6h30. Você quer jogar game mais 2 minutos, mais 4 minutos ou mais 6 minutos? Aí ele para, pensa. Eu quero jogar mais 4 minutos. Então tá bom, pode ser? Pode ser. Alexa, timer de 4 minutos. Ele desliga e normalmente ele vai. Porque apesar de eu estabelecer o limite, que é de 6h30 não passa, eu dou autonomia para ele ter referência. Ele sabe quanto é 2 minutos, quanto é 4 e quanto é 6, e ele escolheu. Tem dia que ele quer jogar só 2 e ele desliga e sai. Tem dia que ele fala que ele quer jogar o 6. Mas pra gente, foi uma dica tão, desculpa a expressão, mas uma dica tão besta, mas que fez tanta diferença, mas tanta diferença. É um alívio de estresse, que é uma alegria. Né? E olha que incrível o que você está falando. Quando vocês compreenderam, e tem um termo que a gente fala aqui, são necessários 2 para dançar tango, que é aquela coisa de, para fazer o negócio funcionar, um vai ter que ceder daqui e o outro dali. A autoridade de pais, isso vai permanecer, mas quais estratégias eu vou lidar nesse mundo atual, e principalmente com o cérebro neurodivergente, para que a gente viva mais em paz, né? Então não é que eu vou ceder tudo, mas também não é só no meu ritmo, né? E eu brinco assim, você quer que ele faça as coisas no seu tempo, principalmente com homens, mas a cada 6 meses você fala que daqui a pouco você vai pendurar o quadro que a sua mulher pediu 6 meses atrás e você também não está fazendo o que ela quer. Então vamos arrumar um equilíbrio aqui, vamos encontrar um meio termo. E é engraçado que quando você faz isso, como o exemplo que você usou, você quer 2, 4 ou 6. Ou seja, você tem uma meta final, mas você vai quebrar isso para que você dá o que a gente chama de falso poder, falso controle. Assertivamente, você está dando um limite para o seu filho. Eu preciso que você tome banho, nós temos um horário aqui, eu preciso chegar na escola, eu preciso fazer isso aqui, então o limite é 6h30. Porém, a gente dá a permissão para ele de ter acesso àquilo que ele quer, porém ele tem um compromisso. Então, ele ganha um acesso ao que ele quer, ou ele perde o acesso que ele quer. Quando a gente entende qual é o funcionamento aqui que vai dar bom para nós, que vai funcionar na nossa família, porque essa estratégia besta pode não dar certo para todas as famílias. E, tecnicamente, a gente chama isso de antecedente. Eu digo para o meu filho, com antecedência, quais são os critérios, como eu espero que ele se comporte, e eu também digo para ele quais são as consequências, ou faço esses combinados. Então, isso vai ficando mais claro. Quando a gente faz esse treino parental, entende o funcionamento dos pais, a gente também vai entendendo, e eu vou puxar um link depois com os pais que não aceitam o diagnóstico, que é muito mais um perfil dos pais, que a gente também, como terapeuta, vai ter que aprender a lidar, do que só entender como é o funcionamento da criança. Porque tem estratégias que, por mais simples que elas sejam, neste momento de dor ou do início, parecem impossíveis. Então, principalmente com os que não aceitam o diagnóstico, eu digo assim, vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Deixa eu entender o que é a demanda de vocês. O que é de vocês que é mais urgente hoje? E aí eles começam a falar. Tem pais que discutem, que brigam, que você precisa entrar no meio e dizer, peraí, vamos lá. E eu brinco e falo assim, para com essas palavras de guerra, vamos ajeitar aqui. Vocês estão querendo um chocolate, um cafezinho, vamos dar uma pausa, como que vai ser? Né? Porque eu tenho essa tendência de tentar aliviar, de ser uma palhaça. Então,
eu digo assim para esses pais que não aceitam o diagnóstico, mas peraí, se vocês estão aqui, vocês não vão gastar o seu dinheiro à toa hoje, bora lá, vamos tentar entender o que é que hoje está mais difícil. E aí a gente vai por ali, porque hoje a literatura diz o seguinte, como a Jaqueline tinha dito, com 3 anos se fecha um diagnóstico, lá. E isso caiu por terra. Pode ser, sim, que a gente vá realmente fechar o diagnóstico lá. Mas a literatura diz hoje, começou a perceber que há atrasos, precisa intervir, seja em que área seja, que área for. É no motor? Isso hoje é mais na de comunicação. Onde é que está o gap o red flags, né? As bandeiras vermelhas, os sinais de alerta. Então, a gente vai por ali. Quando tem familiares que têm essa dificuldade de aceitar, a gente diz assim, peraí, então não vamos dar nome ainda não. Vamos fazer um teste? Várias famílias, eu digo assim, ó, eu tenho uma amiga psicóloga que inclusive está assistindo, ela fala assim, o resultado é o seu dinheiro de volta. Eu não estou nesse patamar do dinheiro de volta, mas eu digo para ele, vamos tentar, 30 dias a gente faz um balanço aqui, se isso melhorou ou não. Vamos colocar metas possíveis. O que vocês acham que... Vamos escolher a briga que a gente vai brigar. O que vocês acham que dá para começar? Se o videogame é o topo, não, vamos começar por aí. Bora um mais fácil. O que seria? E a gente começa a estabelecer metas com esses pais. E aquilo vai ficando menos pesado, um pouco mais leve. E aí a gente vai traçando. A cada 3 meses lá na clínica, a gente reavalia essas crianças e diz assim, olha esses comportamentos interferentes que vocês trouxeram. Caiu por terra, agora bora pro próximo. Vamos lutas maiores. Eu tô rindo aqui, Luciana, porque eu tô lembrando da Jaqueline falando dos desafios com o filho TDAH. E você está citando aí de que a gente tem que escolher que luta a gente vai lutar. E eu me identifiquei porque, por exemplo, por conta da rotina de trabalho, eu chego mais tarde em casa, minha esposa ela trabalha e chega mais cedo para poder estar em casa quando ele chega da escola, né? E, por exemplo, uma luta que a gente já desistiu de lutar é com o fato dele esquecer coisas e perder coisas na escola. Solução. A minha esposa ela compra uma caixa de borracha porque ela sabe que em 3 meses ele vai perder quase tudo. E ela compra uma caixa de lápis porque ela sabe que em 1 semana ele perde metade. Pelo menos ele está fazendo lição, pelo menos ele está levando caderno, Não adianta. Tem hora que se você for lutar essa luta, pode ser que em um momento ele consiga, né, quando amadurecer um pouquinho, ele descubra uma ferramenta para ajudar ele a perder menos. Eu tenho 45 e me entendo como um TDAH. A minha esposa fica maluca, porque eu pego a chave, eu sumo com a chave, eu pego a caneta, eu sumo a caneta. Ela fala, cara, você perdeu de novo. Eu falei, eu tava com o negócio aqui, eu acabei de pegar na mão, eu sei lá porque que eu desapareço com o negócio em 3 segundos. E aí, e aí é uma questão de que você falou de entender como é que são os pais e entender como é também a criança, né? Porque se o foco for a criança, mas entender como é que são os pais, porque, por exemplo, na nossa experiência, o meu filho tem forte esses traços de TDAH, como desatenção, tem o hiperfoco, mas às vezes ele esquece as coisas, perde as coisas, mas ele também tem a parte de ser metódico, que é um pouquinho de um tempero de um comportamento autista que costuma ser um pouquinho mais metódico. Eu sou completamente aleatório. Eu não tenho nada, mas nada de comportamento autista. Imagina o meu desafio. Enquanto eu estou tentando ajudar ele, eu estou aí numa caminhada de conseguir me entender, para conseguir entender como eu funciono, para entendendo como eu funciono, conseguir um jeito de me ajudar a ajudar ele dentro da necessidade dele. Então, assim, se alguém chegasse para mim e jogasse na minha cara, seu pai incompetente, você não ama, seu bobão, você nem se esforça pelo seu filho, eu ia sofrer muito. Porque eu mesmo estava num processo, enquanto o diagnóstico dele corria, foi que eu entendi o meu jeito.
E era um processo de descoberta não só do diagnóstico dele, mas era um processo de descoberta de quem eu era. Então, felizmente, não tive nem essa experiência de ninguém jogar na minha cara que eu não amava, que eu não estava me esforçando. Mas foi um desafio e muitas vezes foi frustrante para mim de eu perceber os meus limites e que às vezes eu percebi uma necessidade que eu não conseguia atender e até hoje ainda é uma dança que eu tô tentando dançar. Mas essa questão de a gente se conhecer também é um caminho, né? Aí a gente tem os meus traumas, as minhas vivências, as minhas experiências pessoais, que não é só a vidinha do meu filho, preciosa, mas também sou eu, ser humano, também com o meu valor e também com as minhas demandas, os meus limites. É realmente uma coisa delicada, né? Diz aí, Jaqueline, né não? Desculpa, eu só vou resgatar uma coisa aqui que eu acho importante. Eu ouvi uma frase semana passada que está reverberando em mim até hoje, que a dor e o sofrimento pode ser pedagógico, quando nós compreendemos a função desse desafio, dessa dor. Isso pode se tornar de tal forma gigantesco, esclarecedor. Então, olha o quanto a dificuldade, entre aspas, do seu filho, ou os desafios do seu filho, trouxe à tona o seu eu. O quanto isso te fez ser mais compreensivo, eu vou dizer melhor. Enxergá-lo, se entender também, entender que não vai ser da forma que você quer. Mas quando a gente entende que o sofrimento, sim, pode ser pedagógico, dependendo do prisma ou do ângulo que a gente olhar, a gente sai da questão de vítima ou da questão de que tá errado, e diz assim, pera, o que eu preciso aprender? O que isso me traz? E os nossos filhos são incríveis. Cada um deles, e qual é a nossa função enquanto pais educadores nesse mundo? Eu não aceito. E se alguém não te aceitasse? Quando alguém não te aceita, como você se sente? O que você faria? Quantas vezes nós não podemos escolher as nossas profissões e a gente chega num ciclo de vida que está todo mundo frustrado, depressivo. E assim, quando a gente se coloca no lugar, não ser aceito, poxa, isso dói muito. Dói muito. Eu não aceito o diagnóstico. Ok. Mas vamos tentar, então, olhar pelo que a gente precisa fazer neste momento. Não vamos falar de diagnóstico agora. Pode ser que nem chegue esse diagnóstico. Até porque se a gente pensar em intervenção, a gente pensa em melhor prognóstico, ou seja, de futuro. E se a gente retoma a história do adolescente, talvez não, com certeza, se a gente olha agora para o ponto que está difícil, intervém nisso, com certeza, a gente lá na frente vai ter um resultado muito melhor, né? E por conta da dor e do processo de luto, porque nós temos 7 etapas aí de luto, a gente segura isso e diz, eu não aceito. Isso aí tá procurando chifre em cabeça de cavalo, a mãe é louca, ela sempre fala isso, geralmente as mães que são loucas. Mas se a gente não está conseguindo naquele momento ajudar, vamos tentar não atrapalhar também esse processo. E nós, profissionais, dependendo da forma que a gente vai tomando isso para nós e enxergando esses pais, a gente vai dizendo, cara, tá difícil, né? Entendi que tá difícil, mas bora lá. Bora lá, vamos tentar encontrar o que está acontecendo aqui. Se vocês não gostarem daqui 1 mês, 2 meses, bora lá, então não, né? Mas vai dar. Eu tô rindo aqui, Jaqueline, a gente que tem essa questão de parentalidade neuroatípica, às vezes a gente quer puxar aquela cordinha do bondinho e pedir pra descer, não tem não? Tem uns dias que o dia que o pessoal fala que é o dia de sentar no chuveiro e chorar, né? Que às vezes né? Às vezes o dia se torna tão desafiador, a experiência tão desafiadora, que só quer sentar no banho e chorar, né? E depois você respira e no outro dia vamos lá de novo, né? Mas, e aí, como é que foi o aprendizado de vocês enquanto pais no seu processo aí de se perceber, né, como mãe de um filho autista, depois uma nova surpresinha numa aventura num caminho diferente, uma mãe agora de um filho com TDAH, como que é o processo aí de aprendizado para vocês, né? Então eu vou na Luciana falar assim, eu no começo também, quando
eu vi que tinha algo diferente com meu filho, eu também, eu não aceitava, assim. Eu acho que às vezes não é nem não aceitar, você não quer enxergar. Você faz tudo para não enxergar, você quer fugir daquilo ali, você, por um tempo, você fala, não vou ligar, depois o não aceitar é você não querer fazer nada por aquilo, achar que ele tem que ir para a escola normal, tem que fazer tudo. Então, por um tempo, no começo, eu também fiquei assim, falei, não, tem que ir para a escola, tem que aguentar, tem que fazer, porque eu achava que assim, que eu tinha que ser dura com ele, né? Hoje eu olho para ele e eu me arrependo muito de eu ter feito, de eu ter como fala, vivido isso com ele, ter feito isso para ele, falar para ele, não, você tem que fazer, tem que conseguir, porque eu achava que assim era o melhor caminho, né? Eu queria que ele conseguisse, né? Mas depois, quando ele já estava com uns 10 anos, mais ou menos, que eu fui entender que não, que ele precisava, ele tomou remédio por um tempo para conseguir se concentrar ali dentro da sala de aula, e o remédio também, para mim, aceitar para ele tomar também foi muito difícil, né? E hoje eu vejo também essa dificuldade com os pais, né? Muitos pais não querem, né? Aceitar o remédio, eu também, para mim, aceitar. E ele tomou por 6 meses, foi bom para ele, ele conseguiu parar de tomar o remédio, mas nessa parte de aceitação, assim, foi mesmo eu vendo a dificuldade dele, que eu tinha que fazer algo por ele, que não adiantava eu pensar, não, tá tudo bem, e querer esconder aquilo ali, que não ia ficar tudo bem. E foi no momento realmente que eu falei, não, eu não posso ser orgulhosa a esse tanto, porque eu queria um filho que não tivesse nada daquilo. Eu queria um filho que não tivesse. Então, era o meu orgulho, né? Era o meu orgulho falando mais alto. E quando eu fiz realmente isso, assim, de olhar para ele e falar assim, não, ele precisa de ajuda, né? Eu não posso ter esse orgulho, eu preciso ajudar ele, independente do que as outras pessoas fossem falar, porque a gente tem muito, eu vejo os pais, eu também, a gente tem, quando falar meu filho é autista, a gente começa a ter vergonha, né, disso, porque é o nosso orgulho falando mais alto, né? Mas quando eu aceitei, quando eu falei, não, precisa de ajuda, vamos começar a fazer terapia, é, ir junto com ele para a escola, vários dias, ficar ali junto com ele na escola, né? Quando eu aceitei isso, ficou mais fácil, né? Tanto eu e o pai dele, né? O pai dele, meu esposo, também foi muito difícil a aceitação. Por isso que eu tenho bastante paciência, né, com os pais que não aceitam, né? Porque em casa foi assim também, né? Eu vou compartilhar com a audiência aqui algo que eu partilhei com vocês nos bastidores antes da gente começar a live, que foi uma ideia, um conceito que me apresentaram que eu nunca tinha ouvido falar. A Luciana tocou nesse assunto agora há pouco, que ela falou das 7 fases do luto. Depois, se ela quiser até contar pra gente quais são essas fases, eu acho muito interessante, porque eu aprendi isso há pouco tempo, conversando com psicólogos aqui no podcast, mas referente a um filho, seja com uma deficiência em outra área ou, né, um transtorno como TDAH ou autismo, eu aprendi um conceito de que nós pais, quando a gente engravida, né, no caso a minha esposa engravida, eu engravido junto nesse momento, né, de estar, ainda que o corpinho, né, esteve, né, no caso, acolhido na barriga dela, mas nascia também no meu coração. São percepções diferentes, mas está sendo gestado ali um filhinho ou uma filhinha. E a gente tem a ideia, o filho e a filha que a gente está imaginando, que os psicólogos, pelo que eu entendi, chamam de filho idealizado. É aquele filho que ele vive nas nossas ideias, é aquele que a gente imagina que vai nascer. E nasce o filho que realmente a gente tem, não aquele que a gente passou 9 meses imaginando. Nasce o filho que realmente a gente tem, a filha que realmente a gente tem. E uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, não sei exatamente quando, mas não faz muito tempo que eu aprendi, de que para a gente poder acolher o filho que realmente a vida nos trouxe, a gente tem que abrir mão daquele filho que a gente imaginou que ia ter, ou daquela filha que a gente imaginou que ia ter. E eu nunca tinha entendido por que isso era tão difícil. Cara, por que é tão difícil a gente abrir mão de um filho que a gente imaginou? Até que, eu não lembro em que contexto, a pessoa falou assim, cara, o quanto que você acha que é difícil para um pai fazer o velório de um filho? Eu falei, nossa, deve ser muito difícil. Ele falou, pois é. É por isso que é difícil. É porque você, pai,
você mãe, quando você recebe aquele bebezinho no colo no nascimento, é o filho que você tem. Só que naquele momento você pega no outro lado o filho que você imaginou. E para você poder segurar direitinho o filho que você realmente recebeu, você vai ter que deixar ir aquele filho que você imaginou. E a grande luta dos pais é conseguir lidar com a dor, o luto de deixar ir esse filho que foi imaginado, essa filha que foi imaginada, para poder acolher o filho que realmente recebemos, ou a filha que recebemos. E isso para mim foi tão esclarecedor, porque me fez até entender os meus sentimentos e entender o que eu ouço de pais que se negam a aceitar. Porque a luta deles não é de receber o filho que eles têm. A luta deles é de deixar ir o filho que eles imaginaram. É a sensação de estar perdendo um filho. Não, eu não quero deixar ir, né? E é desafiador demais, é muito desafiador. E me faz pelo menos ser assim mais compreensível, né? Como a Jaqueline falou, eu entendo os pais que vivem essa luta, porque eu também vivi esse processo. Mas entender esse negócio das fases do luto, até Luciana, conta pra gente aí, se puder, rapidinho, o que é essa questão das fases do luto, que eu acho tão interessante esse conceito, que às vezes ajuda a gente a discernir um pouquinho o que a gente está sentindo, né? Fica mais fácil entender quando a gente sabe o que está acontecendo aqui do lado de dentro, né? Sim, e assim, o que você falou me emocionou, tem várias coisas aí que dá pra gente trazer à luz, né, do conhecimento e compartilhar essas ideias de coisas tão incríveis que você falou. Obrigada, Carlinhos, por compartilhar e ter esse trabalho de chegar a tantos, né, trabalhando isso, de nós estamos juntos, somos iguais. Eu também passo por isso, ou eu compreendo, porque eu falo como terapeuta. Para nós, esse tipo de relato, esse tipo de estar junto, e a Jaqueline, como terapeuta e mãe, como isso alcança né, os próprios pais, como isso acessa de um outro lugar, de um terapeuta que não é sensível ou que não traz isso de uma forma respeitosa, né? De quais são os tempos dos pais, como estão se sentindo, enxergar e dizer, eu vejo você. Vamos mais devagar, então. E os processos do luto, um dos primeiros é esse choque, esse impacto, essa descrença. Quantas vezes diz, mas quem é fulano que está dizendo isso? Da onde que tirou isso? Não é? E é aquela coisa de sofrimento mesmo, de negar, a fase de luto, se sentir culpa, mas isso é genético, isso aí, então, fui eu, né? Então, isso é por mim, ele puxou a mim, ou, sua família que é assim. Então, a culpa é muito forte. A raiva, né? Uma revolta, são outros dessas etapas de luto. A fase da barganha, das promessas, de não, se não for, se tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou doar, eu vou acontecer, me coloco nesse sentido. A depressão, né, é muito importante olhar para isso, até porque num casal, por exemplo, nem os dois não passam as fases do luto no mesmo momento. E quando tem um que já está no processo de luta, que é uma das últimas fases, e o outro que está na fase de depressão, acontecem muitos divórcios, né? E diz assim, olha aí, não faz nada, agora não quer sair da cama, desistiu, é muito conflituoso, e se não tiver terapeuta, se não tiver rede de apoio, que seja acolhedora e que olhe para isso e diga, pera, calma, né, isso faz parte desse processo que vocês estão passando, dê a mão, né, de falar assim, estamos juntos nisso, e isso faz parte disso aqui, e principalmente como terapeuta, e eu digo isso quando eu sou convidada, por exemplo, num podcast, numa palestra, numa faculdade, no treino com outros profissionais, eu digo assim, nós temos muita responsabilidade de tentar compreender pontos que são relevantes de forma completa no tratamento para as famílias. Porque até chegar na etapa de reconstrução, de lutar, de aceitar,
São várias etapas que antecedem. Não adianta a gente ficar com uma briga de ego com a família, tipo, não aceita, também não pego esse caso, ou tal coisa, ou, essa família é horrível, essa família não aceita. Calma, nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para auxiliar no que for necessário. Então, e eu digo que para as famílias que chegam para mim, principalmente as que estão mais sensibilizadas, que estão com dificuldade de ouvir realmente ali, olha, em relação ao desenvolvimento, aqui está muito baixo, aqui tal coisa. E quando a gente vê na hora dessa questão do linearidade de desenvolvimento, no caso do autismo, ele é todo discrepante, ele oscila muito. No caso do TDAH, da criança com deficiência intelectual ou algum outro tipo de deficiência, ele vem numa linearidade e tem uma baixa em algumas questões. Então, quando eu vejo, por exemplo, que tem uma mãe que já está chorando, né, nesse processo do diagnóstico, que eu vejo ali que provavelmente ou ela está na negação, ou ela já está em depressão, porque ela sabe, entre aspas, o que há por vir. Naquele momento, eu digo assim, olha os potenciais, vamos olhar para os potenciais, vamos com calma. Me diz o que você está sentindo em relação a isso, me diz como sua dúvida em relação a isso, e às vezes o processo de dar o diagnóstico são em etapas, para que essa família também possa ter esse tempo, principalmente quando aqui meu público tem muitos pais médicos. Aí eles ficam assim, baseado em quê você está falando isso? Em quais estudos? E quando eu tinha menos experiência, eu falava, que cara arrogante, vou lá. Porque estatisticamente, no DSM, e ficava uma briga de ego. Opa! Quem sou eu? Aqui o meu lugar é dizer, olha, o que apontar nos testes é isso. E entender que aquele momento não é um momento de embate, porque o pai também não está dando conta. Né? E quem diz que eu estou 100% certa? Não. Então, a gente pode sim até propor uma intervenção diagnóstica, porque naquele momento está muito difícil suportar tudo isso. E a gente vai realmente acompanhando esse processo, trazendo os pais para dentro. No começo do processo, o atendimento com os pais são semanais, ou quando tem essa demanda, e depois a gente vai espaçando isso. Então, se os pais não estiverem engajados, você está fadado ao fracasso nesse tratamento. Muito bem, palminhas para Jaqueline Koike, do projeto Tsunago, aqui no Japão, cidade de Toyohashi, e para Luciana Mota, psicóloga, coautora do livro, qual que é o título inteiro ali? Tá com autismo, mas acho que ele deve ter um subtítulo ali, que eu vendo umas letrinhas menorzinhas, né? Acho que o seu microfone tá fechado, perdão. Autismo quando o diagnóstico chega. Muito bem, até tudo a ver com a live, quando o diagnóstico chega, muito bem. Jaqueline, antes da gente começar a aterrissar esse aviãozinho, ou fazendo o movimento de aterrissagem, de tudo que a gente conversou aqui, eu sei que foi bastante coisa. Para mim, o que ficou muito forte é de que é uma caminhada que ela fica muito mais fácil quando é feita de maneira coletiva. No meu caso, né, eu em parceria com a minha esposa, eu tenho uma rede de apoio com amigos da minha comunidade de fé que me ajudam muito na questão do partilhar da carga emocional. Nos ajudaram o pessoal da escola que está sendo parceiro da gente, a terapeuta que está lá na escola, né? Nos ajudaram os profissionais que estão ajudando no diagnóstico. Então, é uma caminhada coletiva com calma, respeitando o nosso ritmo, mas com calma. Antes da gente dizer tchauzinho, Jaqueline, o que você acha ou o que você poderia dizer aí, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes e ouvintas, que nem existe essa palavra, mas não tem problema, né? Deixa você aí como mãe, muito experiente já com um filhão bonitão na faculdade, deixa aí uma mensagem para os nossos ouvintes e ouvintas. Aqui, né, principalmente para as mães, né, que estão passando por esse começo, né, de diagnóstico, aceitação, para que elas olhem, né, para os seus filhos com amor, carinho e que consiga, né, enxergar neles o melhor e trilhar esse caminho, né? Muito bom, muito obrigado. Muito bem, Jaqueline Koike, lá do Tsunago.
Luciana, antes da gente aterrissar o aviãozinho, diga a sua mensagem. A gente conversou muita coisa boa aqui, mas diga uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu li uma frase que diz assim, ó, faça florescer, faça essa caminhada valer a pena, né? Então, eu sei que não é fácil, pelo que eu acompanho, choro junto com algumas famílias, mas isso de fazer florescer é o que eu tenho, né, aqui. E como eu posso potencializar isso, enxergar essa pessoa que está comigo? Muito bem, maravilha. Faça florescer, faça essa caminhada valer a pena. Gente, lembrando você de que esta série, todos esses bate-papos, nós estamos aqui começando o processo de encerramento do terceiro bate-papo. É um patrocinado aí, uma iniciativa que nasceu no coração da Upstage, e a gente combinou de caminhar junto nesse processo, então a gente está no terceiro encontro, faltam mais 2 ainda, um será na quinta-feira, no mesmo horário, 8h30 da noite no Japão, 8h30 da manhã do Brasil, e no sábado, aqui no Japão, às 6 horas da tarde, porque a gente vai ter um coffee break. Aí depois do cafezinho, do bate-papo, ali 1 hora e pouquinho batendo papinho, a gente vai preparar tudo para fazer a gravação ao vivo, com a participação da galera toda, vai ser uma festa, vai ser muito bom. Mas lembrando que a gente tem patrocínio da Upstage nessa série, tem o apoio da Literary Books e a gente tem agradecimentos muito importantes. Para o Projeto Tsuru, que eu citei aqui, que é uma galera que me apoiou nesse processo, né, com a minha vivência aqui como um pai neuroatípico, ou um pai com uma parentalidade neuroatípica, apesar de ser um pai neuroatípico também. O pessoal do Grupo MEI, que esteve com a gente aqui na quinta-feira passada. Projeto Chocho, a Patrícia do Projeto Chocho estará com a gente na quinta-feira. Sabja, os profissionais da Sabja, que é uma ONG, né, o Serviço de Apoio aos Brasileiros no Japão, estarão com a gente, os psicólogos, no sábado. O psicólogo Irineu Jó vai conversar com a gente sobre famílias funcionais e famílias desfuncionais, tete a tete, né, o pessoal que está aqui na live com a gente, ou você que está aí no podcast, no Spotify, ou nos outros agregadores. Claro que você consegue conversar com um profissional através dos comentários, mas quem estiver presencialmente com a gente em Toyohashi vai ser no estilo roda de conversa, né? A gente vai gravar essa interação, mas o psicólogo vai poder responder diretamente para você. Você vai poder olhar no olhinho do psicólogo, fazer a pergunta e depois você vai poder responder, tá bom? A gente quer agradecer ao Tsunago, né? Agradecer aqui ao Ronaldo Sugimoto, que fez o meio de campo pra gente, palminha pra gente. Para você que acompanha as minhas redes sociais, saiba você que há mais de 10 anos atrás, o Ronaldo, que eu nem lembrava que a gente se conhecia, a gente se reconheceu de novo há alguns meses atrás, foi por causa do incentivo desse cara aí que eu entrei no mundo de divulgação de material digital. Porque ele me ensinou a fazer algumas coisas há 10, 15 anos atrás, quando ele trabalhava nessa área de questões gráficas, e eu segui essa caminhada. Então fica aqui o meu agradecimento ao gesto do Ronaldo, que dividiu o conhecimento lá atrás e nem imaginava ele que um dia estaríamos aqui, Carlinhos Vilaronga, fazendo podcast com a Jaqueline do Tsunago. E Jaqueline, por gentileza, me lembra o nome da outra membra da equipe que estaria aqui com a gente hoje e você veio como representante, só pra gente mandar um abraço para ela. Me perdoa que eu esqueci. Ellen, então Ellen, abraço. A esposa do Ronaldo. Isso. Obrigado pelo seu apoio e obrigado por ter indicado a Jaqueline. Foi massa, foi muito legal poder trocar. É sempre bom encontrar gente que está na mesma caminhada com a gente. Acho que facilita um pouco, a gente se sente mais normal. Né? A gente, por um lado, a gente é um paizinho diferente, mas é igualzinho todo mundo, né? A gente é legal ter gente pertinho. Tá? Então, agradecimento também à Vida Nova Toyohashi, que é a instituição que vai ceder o espaço onde a gente vai fazer o encontro presencial. Lembrando, participação gratuita, estacionamento gratuito, mas inscrição obrigatória pelo fato de que a gente vai ter o coffee break e não pode faltar cafezinho para ninguém, porque vai ter o barista lá passando café na hora, morando. Coisa maravilhosa, a gente vai ser bom demais. Gente, eu vou pedir para vocês reforçarem as redes sociais de vocês, Jaqueline fazer o jabazinho aí do Tsunago, conta um pouquinho o que vocês fazem lá. Eu vou pedir para Luciana também fazer o jabazinho dela, do trabalho dela, do livro, enfim. E a gente vai pro sorteio, tá, gente? Tem sorteio de livro. A Upstage disponibilizou pra gente um livro chamado Educação Inclusiva e Parceria da Família, uma dimensão terapêutica, uma coordenação editorial de
Elaine Miranda, né? Ele acompanhou o bate-papo aqui, ele acha que é um livro que dialoga bastante com o que a gente conversou aqui, e a gente vai fazer o sorteio agora no final, para você que está aqui ao vivaço. Você pode retirar diretamente na Upstage se você for sorteado, ou você pode pedir para ele entregar na sua casa. Lembrando que o sorteio, como está sendo oferecido por uma livraria aqui do Japão, para você que está no Brasil acompanhando a nossa live, fica o nosso abraço, mas o prêmio e o sorteio vale para quem está aqui no Japão, beleza? Então, Jaqueline, por gentileza, redes sociais do Tsunago e onde o povo acha vocês. Tsunago é @Tsunago, né, JP. Pode ser por lá, pode ser no meu também, Jaqueline Koike. E passar, né, para os pais que estiverem tendo dificuldade, né, que quiserem, que precisam, né, de terapia, tá procurando a gente auxilia em todo o processo de médico, atestado, prefeitura. É só mandar uma mensagem pra gente lá, no @Tsunago. Legal. Então, lembrando, né, gente, que como tem os desafios normais de pais de parentalidade neuroatípica no Brasil, mas aqui a gente tem o desafio do idioma, então é sempre bom a gente ter profissionais que entendem aquelas palavras complicadas que a gente nunca ouve na vida e que podem ajudar a gente a entender o que o médico está falando, porque ele fala em japonês, que é um desafio. Luciana Mota, indicada pela Literary Books, diretamente do Brasil, num fuso horário que eu nem sabia que tinha aí de 13 horas de diferença. Luciana, por gentileza, suas redes sociais, faz o jabazinho do teu livro, manda ver. Tá bom. Eu trabalho numa clínica multiprofissional chamada Reabilitar. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Eu brinco que é o time de milhões, porque são pessoas incríveis e que a gente tenta olhar esse ser como um todo, a hora que chega para nós. Esse é o meu livro de cabeceira, que eu anoto e tem coisas incríveis aqui, o livro no qual eu participei. Recebi o convite da Literary, foi um orgulho muito grande. E meu capítulo fala sobre quando o diagnóstico chega, converso um pouquinho com a família e também dou dica para alguns profissionais. É uma honra para mim, aqui um spoiler também, dizer que eu fui convidada para o segundo livro, para outro livro da Literary também, com o tema autismo e conscientização, né, a importância da conscientização. E eu acredito que essa é a missão que eu escolhi de vida, que é fazer isso que eu amo, que é multiplicar, aprender e multiplicar saberes, né? E estar com esses pequenos, que no meu caso da intervenção precoce, é um presente de Deus na minha vida. E meu Instagram é @lucianamota_psi, e por lá vocês vão encontrar e-mail e como consegue nos acessar. Eu estou no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, minha cidade chama Sinop, e eu fico à disposição de perguntas também, assim como a Jaqueline. Agradeço muito a participação e poder aprender com vocês. Legal, lembrando para você que está acompanhando aqui, que a live, assim que ela terminar, ela vai ficar salva no YouTube, ela vai ficar salva no Facebook e ela vai ficar salva no Instagram também, tá bom? Mas eu vou liberar ela ainda hoje no YouTube Music, que aí você pode assinar, né, o Mochiori como podcast lá no YouTube Music, e provavelmente entre amanhã e depois de amanhã eu já vou conseguir editar ela e liberar no Spotify, porque aí eu dou uma ajustadinha nos volumes, fica um pouquinho melhor a experiência para você ouvir no fone de ouvido só em áudio. Mas se você se sente à vontade com a maneira como foi aqui, se você for lá no YouTube Music, é uma cópia do que está aqui. No Spotify, no Apple Podcast, no, sei lá, Podcast Addict e essas coisas todas que tem de ouvir podcast em áudio, ele vai limpinho, bonitinho, com menos ruído e o volume um pouquinho mais equilibrado para ficar lindo. Obrigado para todo mundo que esteve aqui. A gente tem live na quinta e a gente ainda tem encontro presencial. Então, se você ainda não ganhou um livrinho, não fique triste, porque você ainda tem oportunidades entre a live de quinta-feira e o encontro do sábado, de quem sabe aí você levar um livrinho massa. E se você não ganhar, vai lá no sabadão e gasta um monte de dinheiro e compra livro lá, que aí vai estar ali, o Upstage vai estar lá e vai ficar fácil para você. Beleza? Ó, Luciana Mota, a psicóloga, palmas para Literary Books, que nos ajudou a encontrá-la como autora. Luciana Mota, _psi. Jaqueline Koike, palminhas.
Aí uma membra da equipe do Tsunago, quiser procurar o pessoal, @TsunagoJP. Vocês têm, só me lembra, Jaqueline, tem em Toyohashi, mas vocês têm em mais cidades também, né? Quantas unidades tem agora? Tem 4 unidades, Ok. 3 em Toyohashi e uma em Toyokawa. Beleza, 3 unidades em Toyohashi, uma em Toyokawa, o que é bom, porque você está em Toyohashi é meio grande, então se você está mais perto de uma ou perto da outra, fica mais fácil para você procurar ajuda. Vai lá, bate um papo com o pessoal, se aconselha, como a gente conversou aqui, a caminhada fica muito mais leve quando a gente caminha junto e é com calma. Quinta-feira nós vamos falar sobre a identidade. Eu sinto que eu não sou daqui e não sou nem de lá, parece que eu não sou aqui do Japão, eu me sinto que eu não sou japonês, mas eu sinto que eu não sou mais o tipo de brasileiro que vive lá no Brasil, virei uma outra coisa. A gente vai conversar um pouco sobre essa identidade do imigrante e sobre a vivência transcultural com um monte de gente legal. A casa vai estar cheia, vai ser uma dinâmica diferente, uma live aí de umas 2 horas, mas eu acho que a gente vai aprender muita coisa massa. Novamente reforçando agradecimentos pela confiança da Upstage, obrigado também a Literary Books, Projeto Tsuru, Grupo MEI, Projeto Chocho, NPO Sabja, Tsunago e Vida Nova Toyohashi. Não se esqueça, as gravações acontecem no canal da produtora, youtube.com/nabecastjp, mas se você for assinar no Spotify ou nos agregadores de podcast, procure o próprio podcast, procure por Mochiori, que é uma palavrinha que quer dizer junta pratos, porque aqui a gente caminha junto e vai fazendo as coisas tudo junto. Jaqueline, muitas graças, arigato. Luciana, muito obrigado pela visita ao Japão, espero que você tenha se sentido felizinha de fazer uma visita ao Japão e sinta-se feliz porque você está aí numa temperatura agradável, o Japão já está ficando congelante nesses dias. Foi um prazer estar aqui e estar aí um pouquinho mais perto, né, dessa cultura que vocês foram falando, dessas questões todas que a gente conversou hoje, do papo gostoso que nós batemos. Muito bem. E olha, fica um convite aqui, gente. Quinta-feira da semana que vem, que é um spoiler que eu tô dando, eu vou estar com algumas profissionais que a gente vai falar sobre a importância da capacitação para profissionais do cuidado, né? Porque a gente tem terapeutas, nutricionistas, psicólogos, sei lá, neuropsicólogo, são profissões que demandam capacitação e a gente vai conversar sobre isso, justamente inspirado também no que a gente está conversando aqui na série Reflexão, de como é importante a gente estudar para cuidar, para não falar bobagem, né? Falar fake news aí no podcast pega muito mal, né? E a gente vai ter um grupo de profissionais para a gente conversar sobre a importância da capacitação para os profissionais de cuidado. Mas é isso, a gente termina aqui. Eu vou ficar com as meninas aqui nos bastidores para acabar de falar tchau. E você, meu querido ouvinte, que está aqui ao vivo, a gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.